Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grande Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu amigo Rubens, aqui da TV Grande Dourados, e toda a sua equipe, nossa gratidão. E a você que acompanha pela transmissão da TV Com Brasil, esta programação Mato Grosso do Sul em Foco. Sempre deixamos para você um convite para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Eu sei que você vai conhecer e vai se encantar com esse maravilhoso estado da nossa Confederação Brasileira. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e hoje nós vamos falar em Provérbios 4, conselhos de um pai ao filho. Os pais precisam de aconselhar os seus filhos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos falar dos conselhos dos pais ou de um pai ao seu filho ou aos seus filhos. Provérbios, capítulo de número 4. O versículo 1 diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Esse texto de Provérbios 4 começa com um conselho: ouvi, presta atenção, dê ouvidos. Muitas das vezes os pais vão falar, dar conselhos, orientações, correções aos filhos. E os filhos se fazem de surdos, não querem ouvir os conselhos, ouve, mas o coração endurece, fica rebelde. Esse é um problema que toda família lida com ele e todos os pais que se dedicam à criação dos filhos cuidam deles. Muitos pais preferem entregar um celular para o menino, deixar ele cutucar no celular, ver videozinho, do que confrontar, ensinar, insistir. Mas a palavra de Deus manda assim: pais, ensine seus filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos o dever de ensinar os filhos. E ensinar exige esforço, dedicação, resistência, perseverança. Às vezes exige também disciplina. O ensino, ele é muito complexo. E eu só sei se houve de fato o ensino quando há educação. Ou seja, quando o meu ensino está refletindo no coração de um filho, de uma filha. E o texto começa dizendo: ouvi, filho. Aqui o conselho não são aos pais, são aos filhos. Filho, ouve o ensino do seu pai. Não despreze o ensino da sua mãe. Fique atento à instrução que seu pai, sua mãe está te dando, até porque nós não temos um pai e uma mãe a vida inteira. Quantos que perdem seus pais tão cedo? Você não sabe até quando você vai ter o seu pai, a sua mãe, para te orientar, para te ensinar. Você não sabe até quando. Você não sabe até quando eles vão ter paciência de te ensinar. Que muitos pais também perdem a paciência de ensinar os filhos. Então eu falo assim: esteja atento para você conhecer, para você adquirir entendimento, porque o pai agora está falando para o filho: eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino, não menospreze esse ensino que um pai, uma mãe tem para você. Quantos filhos que perdem os pais tão jovens, tão cedo, e depois quando, por que eu não dei mais ouvidos ao meu pai, à minha mãe, quando eles me falavam?
E aqui o texto faz uma referência a isso. O versículo 3 fala assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai tenro e único, diante de minha mãe, quando eu era filho, lá na minha casa paterna. Talvez você ainda esteja na casa paterna. Você tem oportunidades que Deus está te dando e que você não pode perder essas oportunidades. Qual? Ouvir o conselho de um pai e de uma mãe. Aí o texto aqui fala assim: então o meu pai me ensinava, quando eu era pequeno, tenro e terno, lá na casa dos meus pais. Então o meu pai, minha mãe me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha, filho, ouve com sabedoria seu pai e a sua mãe, pai e mãe. Pega a palavra de Deus. O livro de Provérbios é maravilhoso para um pai e uma mãe dar bons conselhos aos filhos. Conselho contra a avareza, conselho contra a mentira, conselho contra a vida promíscua, conselho contra a preguiça, conselhos para o bom senso, conselhos para a sabedoria, para o entendimento, para guardar no coração a lei de Deus, a palavra de Deus. E ele então está dizendo: quando eu estava lá na companhia dos meus pais, então eles me aconselhavam, e eles diziam assim: adquire a sabedoria, meu filho, seja sábio, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem se aparte delas o teu coração. Atente para a sabedoria, não desampares a sabedoria, não vá atrás de ideologias furadas. Olha, o mundo está tão cheio de ideologias furadas, mentirosas, utópicas, que não vão te levar a nada, não vão te conduzir a nada, senão a criar para você um ídolo para o seu coração, criar para você uma tendência totalmente pecaminosa. Fuja disso, adquire a sabedoria, atente ao conselho do seu pai e a sua mãe, adquire a sabedoria, não desampares a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire a sabedoria, adquira o entendimento. Então ele está dizendo aqui: olha, o conselho da sabedoria é essa, adquire a sabedoria. Certa feita conta que um filósofo foi educar o seu aluno, e o aluno disse assim: mestre, como que eu faço para ser uma pessoa tão sábia como você? E então o mestre o levou a um grande tambor de água, um tanque com água, e falou assim: olha bem ali no fundo daquele tanque. Quando o aluno curvou a cabeça para olhar no fundo daquele tanque, o mestre apertou a cabeça dele para dentro da água. E no início o aluno ficou tranquilo, pensando que ele deveria não apenas ter chegado a cabeça próximo ao tanque, mas colocado a cabeça na água. E ele entendeu: tem alguma lição para mim aqui. E ele foi afundando, o mestre foi afundando a cabeça daquele aluno dentro da água. E foi passando o tempo, e ele começou a ficar sem fôlego, e começou a lutar para tirar a cabeça, e o mestre mais segurava a cabeça dele dentro da água, e ele pensou: ele está querendo me matar afogado aqui dentro desse tanque. E mais ele lutou, e quanto mais ele lutava para escapar ali e tirar a cabeça para fora da água, mais aquele mestre apertava a cabeça dele para dentro da água, até que ele deu um grande pulo, colocou toda a sua força, e para se livrar daquele momento, pensando: ele está querendo me matar, e tirou a cabeça para fora d'água, desesperado, e olhou para o mestre e falou assim: você queria me matar? Ele falou: não, eu queria te dar uma lição. No dia que você buscar a sabedoria, com a mesma força, com o mesmo empenho, com a mesma determinação,
que você buscou escapar aqui de não morrer afogado, você vai adquirir a sabedoria. Muitas pessoas pensam que a sabedoria você adquire aí de braços cruzados, olhando para as nuvens. Não. Adquirir a sabedoria exige esforço, exige dedicação, exige ouvidos atentos, exige esforço na mente, dedicação no seu cérebro, na sua mente, para você buscar, ler, buscar novamente, fazer experimento, olhar como funciona na prática. É por isso que Provérbios está dizendo assim: ouve, filho meu, ouve o conselho do seu pai e da sua mãe, busque a sabedoria, busque-a com perseverança. Quando você buscá-la e procurar adquirir o entendimento, como quem procura o ouro e a prata, você vai adquirir a sabedoria, você vai adquirir o entendimento, e a sabedoria é para os sábios. E Provérbios fala muito sobre você ensinar um sábio ou perder o seu tempo com um tolo. Nós vivemos uma geração de covardes. Nós mesmos, estou falando de mim mesmo. Somos acovardados diante de certos quadros que nós não deveríamos nos acovardar. É por isso que Provérbios aqui, o conselho do pai ao filho é o seguinte: não se acovarda. Não se acovarde diante das circunstâncias. Adquire a sabedoria. Procure a sabedoria. Não seja tolo. Não seja um tolo, mas seja um sábio. Não vá para uma universidade, para uma cátedra, para se envolver com ideologias, mas vai buscar o saber. Se é um curso de direito, vai buscar o saber jurídico. Vai aprofundar nas leis, vai aprofundar no direito, deixe as utopias, as ideologias de lado e aprofunde na lei, aprofunde no direito. Se é um curso de medicina, deixe as fanfarras, as festas, porque muitos jovens vão para a faculdade, estão mais preocupados com as festas do que com o saber. E Provérbios está dizendo assim: não se envolva com essas coisas, vai procurar o saber, vai aprofundar na sabedoria. Quem faz a faculdade é o aluno. Você pode desviar para um caminho totalmente torto lá, ou qualquer outro ambiente da vida, não só lá na faculdade, mas qualquer outro ambiente da vida, ou para um caminho correto. Você pode entrar numa empresa e cruzar os braços, ou trabalhar e procurar crescer e melhorar a sua condição de vida ali. Procure a sabedoria como quem busca o ouro e a prata. Não se enverede por utopias. O tolo vai atrás dessas coisas, mas o sábio, ele foca no conteúdo, no saber. Ele vai buscar a sabedoria. Aqui fala da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Ele vai falar aqui de adquirir essa sabedoria. Adquira sabedoria, não seja tolo. Aqui fala o seguinte: olha, estime a sabedoria, se torne um amigo do saber. Certo? Se torne um amigo da sabedoria, como foi lá Paulo, né, escrevendo as suas cartas, fala que o saber às vezes ensoberbece. Então seja um sábio, mas ao mesmo tempo não deixa de ser humilde, tá certo? Estime-a e ela te exaltará, abrace a sabedoria e ela te honrará. É tão bom ouvir uma pessoa sábia. E ao mesmo tempo, como é difícil ouvir um tolo. É duro ouvir um tolo, mas é tão bom ouvir um sábio. Você vê que ele fala com conhecimento daquilo que está falando. Ele fala com humildade, ele fala no temor do Senhor. Ele sabe os limites do seu saber e ele sabe o infinito da sabedoria. Então, não seja sábios
sábio aos seus próprios olhos, como Sócrates, que dizia: eu só sei que nada sei, mas procure a sabedoria, porque ela vai ser a sua amiga, sua parceira. E como é bom poder procurar a sabedoria. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuar os conselhos de um pai aos seus filhos. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço aqui ao Rubens e a toda a equipe da TV Gran Dourados. E meu abraço a você que está nos acompanhando pela transmissão desse programa na TV Com Brasil. Nosso abraço a você de todo o nosso país, onde você estiver, acompanhando a programação da TV Com Brasil, o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nossa gratidão pela sua companhia. E hoje nós estamos falando sobre os conselhos de um pai ao filho. E continua o conselho aqui, ou os conselhos aqui de um pai aos seus filhos. Fala assim: ouve, filho meu, ouve. Dar ouvidos, só os sábios param para ouvir. Ouve, filho meu, e aceite as minhas palavras, e se multiplicarão anos de vida e paz. A palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Aqui fala para muitos anos de vida e paz. Então ouve. Eu quero convidar você a ouvir os conselhos da palavra de Deus dada pelo seu pai e pela sua mãe. E diz aqui o texto: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. É assim que nossos pais desejam que sigamos. Nunca um pai e uma mãe desejam mal para os seus filhos. É por isso que os conselhos da sabedoria, os conselhos do temor do Senhor, devem ser ouvidos por um filho, por uma filha, quando um pai e uma mãe o instrui. O exemplo também de um pai e de uma mãe, a fé de um pai e de uma mãe. Os filhos devem ouvir. A família é a maior bênção de Deus para nós aqui nesta terra, depois da salvação em Cristo Jesus. A família é uma dádiva de Deus. A família é um projeto de Deus. Ela pode ser atacada, ela pode ser afrontada, ela pode ser de todas as formas ridicularizadas, mas ela nunca será destruída. Ela é um projeto de Deus. Podem confundir a família, podem dividir a família no conflito de gerações, pais e filhos, mas nunca poderão destruir a família, porque é um projeto de Deus, não é mais uma espécie em extinção aqui no nosso país e nem no mundo. A família é um projeto de Deus. Louco é aquele que não dá ouvido a um pai, uma mãe. Louco é aquele que tenta destruir a família. Diz aqui o pai orientando, aconselhando o filho, diz assim: em andando pelo caminho, a sabedoria te guiará. Não entres na vereda do perverso, não siga essas ideologias malucas, não entre pelas veredas do perverso, nem siga o caminho dos maus. Tantas pessoas odiando, tentando deturpar os valores, pregando coisas de ódio contra
a nossa fé em Cristo, às vezes perturbando a igreja, o progresso do reino de Deus. Não dê ouvido a essas coisas loucas, a homens maus, mal intencionados. Não dê ouvidos, evita. Aqui o texto diz assim: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Eu me lembro uma feita, quando eu estava fazendo um curso de pedagogia, já quase terminando a faculdade de pedagogia, já tinha feito o seminário, o curso de teologia, e estava terminando a faculdade de pedagogia. E um dia, estudando aquelas teorias, tantas teorias, teoria da educação, como Piaget, Vygotsky, Fanon, e tantos outros teóricos da educação. E um dia uma colega falou assim: pastor, essas teorias não te deixam assim meio maluco? Eu falei: de jeito nenhum. Quanto mais doideira essas pessoas falam, mais crente eu fico. Quanto mais loucura essas pessoas falam, mais eu vejo a importância do temor de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito. Para eles, o homem natural é que não nasceu de novo. Aqui Provérbios está dizendo perverso. Nem sempre o homem natural caminha por caminhos tão perversos assim, mas alguns lideram a perversidade sobre a face da terra. E esses homens, eles não têm o temor de Deus. É por isso que Provérbios está nos alertando: vocês vão ter que conviver na terra, filhos. É um pai aconselhando um filho, dizendo assim: vocês vão ter que conviver na terra com homens, mulheres, que são maus, são perversos, não têm o temor de Deus, lideram a perversidade, promovem a perversidade, perseguem aqueles que querem andar retamente nos caminhos do Senhor. Vocês vão enfrentar isso, mas quando você vê o perverso, passa de largo. Então, pastor, essas coisas não te confundem? Não, quanto mais loucura essas pessoas falam, mais convicto eu fico da minha fé. E é assim até hoje. Quanto mais eu vejo essas teorias, essas loucuras, mais convicto eu fico da minha fé em Cristo. Mais seguro eu fico de que dentro em breve aquele que vem virá e não tardará. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Para eles, essas coisas de Deus são loucura. Como pode isso? Como pode defender isso? Então, Provérbios, o pai está aconselhando o filho: quando você vê o perverso, evita-o. Não chegue perto. Ele vai tentar te seduzir. Ele vai tentar inculcar na sua cabecinha coisas contrárias aos mandamentos de Deus, aos valores de Deus, às leis de Deus, a família, a igreja, a pátria, o temor de Deus. Vão tentar impor essas coisas. Evita, passe de largo. Se vê, não precisa de ir lá confrontar o perverso, não. Aqui é para evitar o perverso, não para confrontá-lo. Porque eles não dormem enquanto não fazem o mal. Foge deles o sono. Se eles não puderem fazer tropeçar alguém, se eles não conseguirem um prosélito, eles não dormem enquanto eles não fazem tropeçar aquele que quer andar nos caminhos perfeitos de Deus. Então, o pai está aconselhando o filho: evita o perverso, foge dele, porque eles comem o pão da impiedade, eles fazem questão de andar na contramão dos mandamentos e das leis de Deus. Então, sobre tudo que se deve guardar, filho meu, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Foge da perversidade, evite o perverso, ouve o conselho do seu pai e a sua mãe. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Deus abençoe a sua vida.
ouça os ensinos do teu Pai. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua companhia, mas quero também orar por você e pela sua família. Filho meu, ouve os ensinos do teu pai e da tua mãe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oração é conversar com Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, porque sabemos que quem anda nos Teus caminhos anda em segurança. Ó Deus, abençoe os filhos que nos ouvem agora, para que ouçam os conselhos dos seus pais. E aqueles que um dia desprezaram aqueles conselhos de sabedoria do seu pai, da sua mãe, conselhos emanados da Bíblia Sagrada, Tua Palavra, e que hoje estão longe do Senhor, que o Senhor nos traga de volta, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado por este momento que podemos levar a Tua Palavra até aquele que nos ouve, nos assiste, nos acompanha, através desta programação, através deste canal. Pedimos a Tua bênção sobre a família brasileira, sobre os filhos, sobre os nossos jovens, adolescentes, sobre as nossas crianças, que sejam sábios e não tolos, e que ouçam o conselho da sabedoria e não o conselho da perversidade. Nós oramos, pedimos a Tua bênção e a Tua paz sobre a vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Amém. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece.